E aí pessoal, tudo bem? Mais uma aula, professor Andy. Agora nós vamos tratar os números complexos na forma geométrica, tá? Professor Andy Oliveira, essa é uma série de aulas sobre números complexos nesse tempo de pandemia. Então nesse canal você tem aula de introdução e outras aulas para estar seguindo na playlist de números complexos, tá? Se você tá com dificuldade, assiste as aulas anteriores do nosso canal aí. Então, ó, primeiro, vamos lembrar. O número complexo na forma algébrica, ele é representado por Z minúsculo, é igual a A mais BI. O A é a parte real, o B é a parte imaginária. Como que fica isso na forma geométrica? Então, na forma geométrica é só separar aqui o A e o B. Na verdade, ele vira um ponto no plano de Argand-Gauss, né? No plano de Gauss, tá bom? Onde o A representa aqui o primeiro valor, que é a parte real, e o B representa a parte imaginária, que vai ser referente ao eixo imaginário, tá? A gente vai estudar isso um pouquinho nessa videoaula, tá bom? Então, olha o primeiro exemplo que eu coloquei aqui. Imagina um número complexo Z1 igual a 3 menos 2i. Como que fica isso na forma geométrica? Então, na forma geométrica é só colocar a parte real primeiro, 3, e depois a parte imaginária, menos 2. Aqui, ó, essa forma geométrica do número complexo Z1. Como que fica o número Z igual a 5i na forma geométrica? Na forma geométrica é 0 e 5, porque não tem parte real aqui, ó. Cadê a parte real? Só tem a parte imaginária, então a parte real fica o 0 e a parte imaginária o 5, tá bom? Outro exemplo, ó, o número 2. Como que fica o número 2, número complexo 2 na forma geométrica? Se você é observador, está vendo que aqui só tem a parte real. Então só vai ficar 2 e 0. Ó. A parte real vale 2, parte imaginária 0. Sempre o primeiro valor representa a parte real e o segundo valor a parte imaginária. Se você associar lá o plano cartesiano, é como se aqui fosse o x, tá? E aqui o y, tá bom? Não é a mesma coisa, mas é como dá para fazer esse comparativo. E o número complexo menos 1 mais 4i, como fica na forma geométrica? Olha aí, o menos 1, parte real, e o 4, parte imaginária. Só isso, Brasil. Tá? Bem simples, direto, para a gente estudar. Então aqui, a forma geométrica, como é que eu faço para representar isso agora no plano do Gauss lá, tá bom? Lembra que aqui é A e B, né? A parte real e a parte imaginária. Então no plano de Gauss eu tenho aqui o eixo X, ele vai ser substituído pelo eixo real, tá bom? E o eixo Y, na verdade, é o eixo dos imaginários, tá bom? E aí como é que eu faço para localizar esse ponto no plano cartesiano? Eu vou localizar ali, ó, o A, parte real, e o B, parte imaginária. E quando eu uno os dois valores, eu acho a localização geométrica do número complexo que eu estou procurando, nesse caso Z1. Então é muito parecido lá, na verdade é como se fosse igualzinho o plano cartesiano que vocês já estudaram, já estão familiarizados aí em outras aulas. Tem uma aula sobre isso, inclusive lá na playlist de geometria analítica, tá bom? Exemplo proposto pelo nosso livro didático. Ó. Observe a representação geométrica dos seguintes números complexos. Ele dá aqui o Z1, né? Deixa eu colocar aqui. Ele dá aqui para a gente o Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Então o Z1, que é menos 3 menos 2i, desculpa, o Z1 que é 3 menos 2i, a forma geométrica dele é 3 e menos 2. O Z2, que é só 5, fica 5 e 0. O Z3, que é menos 2i, não tem parte real, vai ficar 0 e menos 2. E o Z4, que é 2 mais i, vai ficar 2, né? O i, o coeficiente dele é 1. E o último, o Z5, que é menos 2i, vai ficar menos 2 e 1. Então, o que eu vou localizar no plano cartesiano, no plano do Gauss, são só os números, só a representação geométrica deles aqui, só esses pares ordenados aqui, tá bom? Fica bem fácil para a gente destacar aqui. Ó, peguei o exemplo do livro já colocadinho ali, o Z1. Peguei o exemplo do livro, que já achou para a gente aqui, ó, o 3, né, do eixo real, localizado com menos 2 do eixo imaginário, esse é o Z1. O Z2, ó, que é 5 e 0, tem coordenadas agora 5 e 0, ó. Vou localizar só o Z2. Então, na direção do 5 e do 0, aqui bem fácil o Z2, certo? Próximo que eu vou localizar é o Z3. Como é que eu faço para localizar o Z3? Coordenadas 0 e menos 2. Então, colocando lá no plano cartesiano 0
né, do eixo real, e menos 2 do eixo imaginário. Está aqui o nosso terceiro número complexo, localizado no plano do Gauss. Próximo número a ser localizado é o Z4, 2 e 1. Coordenadas 2. Está aqui o 2 do eixo real e o 1 do eixo imaginário. Está aqui o nosso Z4. E o último a ser encontrado é o Z5. Está aqui o Z5, menos 2 e 1. Também faço aqui eixo real, menos 2, na altura do 1 no eixo imaginário. Está aqui o Z5 localizadinho, tá bom? Creio que essa é a parte mais fácil, né? Próximo tema é o módulo de um número complexo. Como que eu calculo o módulo de um número complexo? Aí a gente vai recorrer, o módulo tem a ver com a distância da origem até esse número complexo. Por isso que eu vou usar aqui, ó, o teorema de Pitágoras, né? Ou, se você lembrar, a distância entre dois pontos. Então, o módulo, representado por essas duas barrinhas aqui verticais, toda vez que você vê essa barrinha, está falando do módulo do número complexo z, tá bom? Pelo teorema de Pitágoras, vai ficar z ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembra que o a é a parte real, o b é a parte imaginária. Só que eu vou sempre colocar já o módulo como sendo a raiz quadrada. Ou seja, como se eu tivesse passado essa potência para o outro lado como raiz, tá bom? E aí como é que fica? A distância da origem até o número complexo, tá bom? Quando eu calculo essa distância que eu não resolvo, eu vou ter o módulo, que é esse segmento vermelhinho aqui, está representado no nosso gráfico, tá bom? É isso que a gente vai estar calculando. Vamos ter exemplo aqui um pouquinho mais para frente. Outra coisa que a gente vai ter que entender também é a interpretação geométrica do número conjugado, né? Lembra que o número complexo na forma A mais BI, o seu conjugado vai ser A menos BI, ó. Eu mudo o sinal da parte imaginária, tá? Geometricamente, ou seja, no plano do Gauss, como que fica isso, ó? Quer dizer que o número complexo, se ele for A mais BI, localização dele é A mais B, a distância do centro até o número complexo, né, o módulo dele, ele ficou para cima aqui. Como eu mudo o sinal do valor imaginário, passa a ser menos b, então a diferença é que ele vai ficar da origem para baixo. Exatamente a mesma distância, exatamente o mesmo valor, exatamente o mesmo ângulo, né? Se ele vai um certo ângulo para cima, ele vai repetir esse ângulo para baixo, ele é simétrico, só que exatamente simétrico em relação ao eixo x. Na verdade, simétrico em relação ao eixo real, né? A diferença é que um vai sempre para cima e o seu conjugado vai para o lado oposto, né? Nesse caso, para baixo. Vamos ao exemplo do livro. Peguei lá o exemplo do livro, página 182, o exemplo 14. Dados os números complexos Z1, menos 4 mais 2i, e o Z2, que é menos 3i, e o Z3, 4. Localize no plano complexo os pontos correspondentes a cada número. Então aqui eu tenho os números já na forma geométrica. O Z1 ficou menos 4 e 2. O Z2, 0 e menos 3, que ele só tem a parte imaginária, e o Z3, que é 4 e 0, ele só tem a parte real. O que nós vamos fazer é localizar isso no plano complexo, não mais no plano cartesiano, no plano dos números complexos. Tá? Então, olha aqui o Z1, que é menos 4, ele subiu até o 2 do eixo imaginário, tá bom? Aqui o Z1. O Z2, 0 e menos 3, para quem já é familiarizado com o plano cartesiano, fica fácil de localizar. E o último é o Z4, que tem coordenadas 4, e fica aqui mesmo, né? 0, não subiu nem desceu, ficou exatamente sobre o eixo real. Tá? Esse é o mais fácil dos exemplos. Exemplo 17 do livro didático, também nesse mesmo capítulo. Efetue algébrica e geometricamente a adição dos números complexos Z1 e Z2. Então vamos fazer primeiro algebricamente. Coloquei aqui, ó, montei a continha 1 mais 2i e o 4 mais i, que é o Z2. Então somar, eu preciso lembrar que eu tenho que somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Vai ficar bem fácil, né? 1 mais 4, 5. 2i mais i, 3i. Então, de forma algébrica, já está bem representado. Agora, geometricamente, ó, localizo o plano. Localizo no plano complexo o número Z1, ó, coordenadas 1 e 2. Lembra? Parte real, parte imaginária. Então, 1 e 2. O Z2, que tem coordenadas 4 e 1. Lembra? Ó, 4, parte real, 1, parte imaginária. Aqui o Z2. Tá?
Aí a soma geométrica vai ser 5 e 3. Olha aqui, ó. 5 e 3 da parte imaginária. E essa é a representação do módulo. Lembra? Isso explica, isso mostra pra gente uma outra definição, que é a adição vetorial, ou a lei dos cossenos, que nós já estudamos, dá para relacionar bastante coisa aí, tá bom? Próximo exemplo. Calcule o módulo do número complexo z menos 1 e menos 2i. Então, como que eu vou calcular o módulo agora desse número complexo? Vou recorrer ao teorema de Pitágoras, né? O módulo de z ao quadrado é igual a a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, já passando como raiz quadrada, o a vale menos 1 ao quadrado, não esquece, e o b vale menos 2, então também vou elevar ao quadrado. E aí vou resolver as potências, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4, somando aqui os dois termos vai ficar que o módulo do número complexo z é igual a raiz quadrada de 5, tá? E geometricamente significa que a distância da origem até o número complexo z vale raiz quadrada de 5. Então, esse segmento, esse módulo aqui, ó, esse vetor cinza, representado aqui por A minúsculo, né, um nome qualquer, ele vale raiz quadrada de 5, tá bom? É isso, certo? Lembrando que vamos fazer os exercícios do livro, entregar as atividades, assistir às aulas do Centro de Mídia, tem outras aulas nesse mesmo canal aí sobre números complexos, tem introdução, operações, adição, subtração, multiplicação, o conjugado, números complexos e outras atividades, tá bom? É isso, brasileiros. Vamos estudar. Até mais.